Diversidade na educação, um novo olhar. Diversidade, desafio ou novas experiências? A diversidade, diversas coisas que não podem ser substituídas umas pelas outras, permanecendo constantes as características que se atribuem a cada uma delas. Percebam que o professor atende aos seus alunos diante da diversidade. Quando nós temos uma sala de aula com vários alunos, cada aluno com a sua característica específica, cada aluno com a sua maneira de aprender, cada aluno com a sua experiência de vida. Nós, professores, temos que, na sala de aula, perceber cada criança, cada aluno, cada estudante, cada adolescente, perceber e mais, atendê-lo de acordo com a sua diversidade. Bom, nós temos sempre um desafio. Um desafio ou novas experiências? Quando você está em sala de aula, você percebe seus alunos como um desafio? Tratar a diversidade como novas experiências? Um momento de reflexão, um momento de pensarmos e repensarmos na nossa atitude, no nosso comportamento em sala de aula. O dicionário nos traz um significado. O que é o desafio? O ato de incitar alguém a fazer algo além de suas possibilidades. Tarefa difícil de ser executada. Quando você está em sala de aula, os seus alunos, dentro da diversidade, de cada experiência que os seus alunos trazem, de maneiras, mais diversas maneiras de aprendizagem de cada um, você percebe que o seu aluno é um desafio? Será que para você é algo difícil de executar esse atendimento e mediação e intervenção adequada a cada aluno? Percebam que o desafio na sala de aula abrange muito mais do que entender e compreender o seu aluno em sala de aula. Abrange muito mais em relação à sua mediação, à sua intervenção para uma aprendizagem adequada. Essa é o grande desafio do professor em relação à diversidade. O ato de incitar alguém a fazer algo além de suas possibilidades traz os alunos buscando uma maior adequação dentro da sala de aula. Será que é uma tarefa difícil de ser executada? Isso é o que o dicionário nos traz. Mas, de repente, dentro da sala de aula, é uma tarefa difícil, mas podemos muito bem executar. Então, como que nós podemos perceber a relação, a diferença do desafio e das novas experiências? As novas experiências, se você perceber, se você estiver em sala de aula, trabalhando com uma turma dentro da diversidade, uma situação diferente, mas trazendo as novas experiências, que são situações ou estados que, ao se repetirem com suficiente uniformidade, dão à pessoa a capacidade de resolver certos problemas. Então, percebam, na relação desafio, novas experiências, percebe-se que quando se aceita um desafio, justamente abre-se novas chances, novas oportunidades para novas experiências. E só então, quando você assume aquela postura, você se proporciona ter uma nova experiência a partir do seu desafio, percebe que nós, dentro da sala de aula, temos novas experiências constantemente. Mas só a partir do momento que você aceita esse desafio, você vai ter a chance, vai ter a oportunidade de estar trabalhando com novas experiências. O melhor, fazer da melhor maneira, fazer da melhor forma, atender os nossos alunos diante da diversidade, vai trabalhar com não só nós em relação não só os alunos em relação aos professores, mas nós, as nossas experiências, nós vamos crescer como os bons profissionais. Só no momento em que se enfrenta uma tarefa difícil
é que consegue experiência para enfrentar outros desafios. Assim, ter ainda mais experiência para aprimorar o trabalho e desenvolvê-lo com mais capacidade e qualidade. Então, nós vamos trazer para vocês agora um vídeo onde nós conseguimos resumir um pouco de um piloto muito capacitado. Para quem já ouviu falar, acredito que muitas pessoas já ouviram falar dele, mas ele traz uma experiência de vida, um desafio. Vamos conhecer um pouquinho sobre ele, o que ele fala sobre o desafio e logo mais vamos fazer algum comentário. Tive uma vida muito boa, mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória, vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, um nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Depois de assistir esse trecho do filme, de um grande piloto, o que você conseguiu perceber em relação a isso? Vamos repensar, vamos refletir. Ele fala no início do vídeo sobre dedicação. Como você pode se dedicar? Ele traz não só conquistas das pistas, mas a conquista da vida. Mas vamos agora fazer uma comparação com as conquistas da sala de aula. Através de muita dedicação, perseverança, ele traz a questão de atingir os seus objetivos. Então vamos lá, vamos seguir este roteiro de um grande campeão. Quando ele traz a questão da dedicação, a princípio, você, como professor em sala de aula, conhecendo os seus alunos dentro da diversidade, dentro da característica da aprendizagem de cada aluno, dentro das experiências de cada aluno, traz toda essa sua dedicação. Você, como professor, conhecendo o seu papel na sala de aula, trazendo para a sala de aula toda a sua dedicação, todo o seu conhecimento para atingir melhor os seus objetivos. Ele traz a questão da perseverança. A perseverança, quando se tem desafios para trabalhar com as suas novas experiências, você precisa de perseverança para atingir os seus objetivos. Se o seu objetivo dentro da sala de aula é atender cada aluno, se o seu objetivo dentro da sala de aula é fazer uma mediação, uma intervenção adequada para que o seu aluno aprenda, a melhor maneira para que isso aconteça é a receita do Ayrton Senna. É dedicação, perseverança, desejo de atingir os seus objetivos, tanto do conhecimento que você tem, da qual você foi capacitado para essa função, mas também, basicamente, da sua dedicação para atingir os seus objetivos dentro da sala de aula. Vejam, só um professor que se dedica, que tem a perseverança, que vê como um desafio, mas o desafio não como uma tarefa inatingível, mas um caminho, um degrau a mais para subir, para conseguir os objetivos. Só esse professor adquire mais experiências, adquire mais conhecimento, aprende a resolver determinadas situações, porque dentro da sala de aula nós temos situações, problemas, situações pedagógicas para serem resolvidas. Não são situações inatingíveis, não são situações que nós não podemos dar conta. Nós podemos dar conta. Algumas vezes nós não sabemos como fazer isso, mas através da dedicação, perseverança e a sua vontade, o seu desejo de conseguir atender esse aluno especificamente, vai trazer mais sabedoria, mais de acordo com a sua capacitação, para que você realmente atenda
esse aluno especificamente dentro da sala de aula. Então, nós, como profissionais da área de educação, como professores, temos o dever de nos dedicar, de conseguir, através da perseverança, atingir os nossos objetivos. O currículo na diversidade. Como nós podemos perceber o currículo na diversidade? O currículo na diversidade traz um fator principal. O fator principal é a flexibilidade. A flexibilidade, como os professores, isso não é difícil de nós trabalharmos. Nós somos flexíveis desde o comecinho, desde o primeiro momento, porque sabemos que dentro da sala de aula existem diversos alunos, diversas experiências de vida, diversas formas de aprendizagem. Para isso, nós entramos com, além da nossa capacidade, a nossa flexibilidade. Mas o que é flexibilidade? Flexibilidade é a capacidade de interpretar diversas informações e situações e de encontrar respostas alternativas diante de uma mesma situação. Então, vamos lá. O currículo, vamos conhecer um pouquinho sobre o currículo e depois vamos colocar a flexibilidade dentro desse currículo. O currículo que atenda à diversidade precisa ser democrático. Assim, garantir que todos tenham acesso a um alicerce científico e cultural, articulado a conhecimentos, experiências e práticas sociais dos alunos. Já que o currículo é um conjunto organizado do que se espera que a escola ensine, ele não deve só atender a diferentes grupos de alunos, mas atender também e desenvolver no corpo discente diversas competências para o desenvolvimento de potenciais, visando assim a autonomia e ao desenvolvimento pessoal, interpessoal e profissional. Então, percebam, esses alunos estão na sala de aula. Quando você os conhece, sabe o que trabalhar com cada aluno, é que entra a flexibilidade. O currículo está lá, o currículo tem que ser cumprido, mas nem sempre os alunos podem ser atendidos da mesma forma. Então, a flexibilidade é a base de um atendimento diferenciado, é a base de um atendimento dentro da sala de aula, onde cada aluno especificamente é atendido na sua característica. Quando falei para vocês sobre a avaliação diagnóstica, ela é um instrumento que traz mais informações, traz uma situação diferenciada da qual você conhece o seu aluno e consegue trabalhar com ele de uma maneira mais adequada. Então, você tem um currículo que tem que ser cumprido. O currículo traz o desenvolvimento de potenciais que visa, sim, trabalhar autonomia, desenvolvimento pessoal, interpessoal e profissional. Dentro de uma sala de aula, através da flexibilidade, vamos para a parte prática. Como desenvolver o potencial dos seus alunos? A maneira mais adequada disso, como eu disse anteriormente, é trabalhando uma avaliação diagnóstica, você conhece muito mais sobre o seu aluno, você traz essa capacidade para si e acaba desenvolvendo cada vez mais. Se o seu aluno domina o conteúdo que você vai trabalhar dentro da sala de aula, ele já sabe, ele já tem a competência adequada para esse conteúdo, você, através dessa avaliação diagnóstica e através do próprio conhecimento que você tem dele em sala de aula, porque afinal de contas são várias horas que você tem com ele dentro da sala de aula, você pode fazer com que esse aluno desenvolva, crie projetos, atenda muito mais a sua capacidade. Vamos lá, eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Dentro da sala de aula, o aluno conhece, dá conta e domina o conteúdo. Você pode proporcionar para esse aluno mais pesquisas, mais projetos, um trabalho à parte, para ele mostrar aos seus colegas, desenvolver oficinas que atendam a outras necessidades da escola, mas o mais importante não é deixar esse aluno parado, deixar esse aluno esperando mais informações.
Esse aluno, quando ele conhece muito mais e aprende muito mais rápido do que os outros alunos, ele vai acabar atrapalhando o desenvolvimento da sala de aula e, por vezes, tumultuando determinadas situações, e esse aluno, muitas vezes, não vai ter o aproveitamento adequado do seu desenvolvimento pessoal. Então, esse aluno na sala de aula pode ser aproveitado de uma maneira muito mais significativa. Nesse sentido que eu passo para vocês, que a flexibilidade ela deve agir em relação ao currículo. Você tem um currículo, mas muitas vezes você tem que fazer com que o seu aluno supere esse currículo. Por outro lado, também temos o outro lado da moeda. Às vezes, esse aluno não consegue alcançar o que você está falando, não consegue acompanhar a turma da maneira mais adequada. Então, você recua um pouco em relação ao currículo e faz atendimentos mais específicos, nos quais o aluno consiga atender e resolver determinadas situações. Então, você faz da seguinte maneira: dentro de uma avaliação, muitas vezes formal, você diminui o nível de exigência para esse aluno, a ponto que ele consiga completar o seu raciocínio, o seu desenvolvimento, ou seja, no máximo que ele consegue ir. Por exemplo, dentro de uma avaliação formal, você pede para ele estudar um pouco menos, diminui o conteúdo que você exige dos outros alunos e faz uma avaliação mais específica para esse aluno, ou seja, atende às suas necessidades e ele mostra o seu máximo, o seu potencial. Então, quando falamos aqui sobre o desenvolvimento do potencial, não é só o potencial acima da média, é o potencial também que tem que ser desenvolvido de acordo com o desenvolvimento de cada um. Visando autonomia. Por que visando autonomia? Porque os alunos, eles precisam crescer por si só, eles precisam buscar informação, eles precisam buscar essa vontade de estudar. Porque se você, dentro da tua sala de aula, trabalha a heteronomia, ou seja, de fora para dentro, você incentiva uma dependência e não incentiva a autonomia no seu desenvolvimento. E ainda, tanto o desenvolvimento interpessoal e profissional faz com que você tenha na sala de aula um ambiente muito mais acolhedor, porque os alunos acabam se entendendo muito mais e respeitando as diferenças. O papel do professor. O papel do professor, a capacitação. Vamos conversar um pouquinho sobre a capacitação. O papel do professor, sempre muito extenso. Nós, professores, sabemos que temos muitas coisas para fazermos dentro da sala de aula. Não só atendermos nosso aluno em relação ao conteúdo, a currículo, a plano de aula, mas conhecer esse aluno dentro da sala de aula, atender às suas reais necessidades. Então, este deve atender a seus alunos de maneira individualizada. O professor deve atender os seus alunos de maneira individualizada. Quando podemos falar sobre conhecer os seus potenciais, é saber sobre o que cada aluno pode mostrar, o que cada aluno pode desenvolver, o que cada aluno pode ainda mais mostrar o seu potencial. Também temos que conhecer não só os potenciais, mas as dificuldades. O que o aluno precisa, qual o empurrãozinho que o aluno precisa para superar aquelas dificuldades. Nós, professores, nós temos tudo nas mãos. O que eu estou falando em relação a tudo nas mãos? Nós podemos, da mesma forma, fazer com que esse aluno desenvolva cada vez mais e que esqueça a sua dificuldade, que supere a sua dificuldade e mostre para ele que esta caminhada é normal, que todas as pessoas têm dificuldades e que precisam superá-las. O que acontece?
Algumas maneiras nós temos também, de uma forma ou de outra, podemos segurar esse aluno, mostrar que essa dificuldade é uma dificuldade muito maior, que ele não consegue caminhar. Qual é a melhor maneira de trabalharmos com esse aluno? Mostrar que ele pode ou mostrar que ele não pode? Nós, professores, temos tudo nas mãos. Nós temos o futuro de todos os nossos alunos e a responsabilidade é muito grande. Quando nós pensamos dessa maneira, nós podemos encaminhar, direcionar para que ele supere tudo ou, infelizmente, nós podemos dizer que ele não consegue. O que maneira você quer executar na sala de aula? Que professor você quer ser na sala de aula? O que ajuda, o que colabora ou o que segura? Também temos as habilidades que nós devemos desenvolver em nossos alunos. Os alunos têm habilidades fantásticas que cabe a nós, professores, desenvolvê-las. Devemos acompanhá-los, devemos ensinar valores e atitudes para uma boa convivência, respeito às regras. Cabe à escola ajudar, auxiliar e ainda direcionar esses alunos que vêm de casa já com algum respaldo em relação à educação. Mas na escola nós temos a prática, são os valores que estão em prática. E os nossos alunos enfrentam isso tudo dentro da sala de aula. Você orienta esses alunos e faz a intervenção adequada. Muitas vezes, os alunos têm, na sala de aula, mecanismos para mostrar e enfrentar situações. Como nós podemos desenvolver isso neles? Os nossos alunos, muitas vezes, enfrentam determinadas situações com o nosso respaldo, com a nossa mediação, com a nossa intervenção. Porque as informações que ele tem dentro de casa, da onde ele veio, de casa, muitas vezes ele tem o exemplo, ele tem a orientação, só que a realidade acaba sendo na sociedade, acaba sendo na escola. Quando existe um problema, o professor, o orientador, o supervisor, o diretor, ou seja, os professores, a equipe pedagógica, o auxilia e trabalha, respalda para uma constante posicionamento dentro da escola, que posteriormente vai para a sociedade. Só assim o professor conseguirá acolhê-lo dentro da diversidade. Nós temos situações que elas aparecem dentro da sala de aula. Para isso, dentro da escola também, para isso cabe a nós fazermos a intervenção correta. Então, como esse professor deve se comportar na sala de aula? Que dicas Rubem Alves pode trazer para nós para demonstrar como esse professor pode encantar os seus alunos? Vamos ver. Eu estou pensando há muito tempo em propor um novo tipo de professor. É um professor que não ensina nada. Ele não é professor de matemática, de história, de geografia. É um professor de espantos. O objetivo da educação não é ensinar coisas, que as coisas já estão na internet, estão por todos os lugares, estão nos livros. É ensinar a pensar, criar na criança essa curiosidade, que para mim, esse é o objetivo da educação, criar a alegria de pensar. Eu já tive uma experiência muito interessante com uma menininha de 7 anos. Eu estava com a cabeça quente e eu resolvi, então, para descansar a cabeça, fazer uma prateleira. Peguei minha serra circular, minha chave de fenda, as ferramentas. Levei ela para cima e comecei a me preparar. Nessa hora chegou a minha empregada com a filha dela. Sua empregada disse bom dia, não cumprimentei e foi embora. A menina não foi embora, ela ficou parada lá. Ela estava intrigada com os objetos que estavam lá. Ela queria saber o que era aquilo. O que esse homem vai fazer com isso? Ficou parada lá. Aí eu peguei a trena, abri a trena. Ela disse, que é isso? Isso é uma trena. Para que serve a trena? Serve para medir. Como é que a trena mede? Vem cá que eu te mostro. Aí mostrei
a treina, os centímetros. Eu disse para ela, presta atenção que de 10 em 10 risquinhos tem um risquinho vermelho. Você veja o que eu fiz, eu ensinei o sistema decimal para ela. Ela percebeu que as coisas iam em pacotinhos de 10. Essa é a situação certa para o ensino. Quando o que o professor fala provoca a curiosidade da criança e a criança interage, a criança pergunta. Como é que incentiva a leitura? Não é mandando ninguém ler, porque a relação com a leitura é uma relação amorosa. Eu vou lá não é porque o professor mandou. Quando o professor manda, já estragou. Então você tem de criar o gosto pela leitura. E você cria o gosto pela leitura, não mandando ler, mas lendo. Uma hora muito boa para a leitura é quando as crianças e os adolescentes vão para a cama. Então a mãe se assenta ao lado e vai ler um livro. A missão do professor não é dar respostas prontas, as respostas estão nos livros, estão na internet. A missão do professor é provocar a inteligência, provocar o espanto, provocar a curiosidade. Nós, professores, dentro da sala de aula, conhecemos muito nossos alunos, sabemos como encantá-lo. Esse vídeo encantador também traz um envolvimento muito grande do professor e uma responsabilidade muito grande. A aprendizagem significativa é um encaminhamento que você, professor, pode dar dentro da sala de aula. Trabalhar coisas práticas, trabalhar um envolvimento maior dos alunos, dentro de uma aprendizagem através da autonomia e uma motivação intrínseca, onde o aluno queira aprender, que foi o caso, o exemplo que ele traz da menininha, que fez inúmeras perguntas para ele. Por quê? Porque a menina quer saber. Da mesma forma, nossos alunos também querem conhecer um pouco mais, saber um pouco mais sobre a realidade. Como ele disse, as informações estão nos livros, na internet. Não basta gerar informações, mas basta gerar conhecimentos. Nós precisamos fazer com que os nossos alunos se envolvam cada vez mais de acordo com o seu conhecimento. Não só o saber, mas o saber fazer. A aprendizagem significativa traz isso de benefício para o professor. Então, percebam que esses alunos, quando você os envolve, traz de uma maneira muito mais significativa diante do conhecimento. Como fazer com que esse aluno seja atraído pela leitura? Muitas vezes, dentro da sala de aula, você quer que um aluno leia um livro, obviamente. O que acontece? Se você começar a ler esse livro, encantando o seu aluno, e parar em alguma situação onde gere uma expectativa, onde gere uma curiosidade, você vai fazer com que esse aluno seja motivado para a leitura desse livro. São algumas dicas, são algumas coisas que nós podemos direcionar para uma aprendizagem significativa, onde o papel do professor é encantar os alunos.